Esta figura, que empresta o nome à toponímia, permanece tão pouco conhecida quanto a discreta rua a que dá o nome. Situada nas traseiras das ruínas de São Paulo, por aqui passa pouca gente, quase só quem por cá mora, ou quem usa para encurtar caminho rumo à igreja de Santo António, que fica perto, ou então um ou outro a caminho do Jardim de Camões, o Jardim das Pombas Brancas ou Pacapchau dos chineses. De notável, a rua Dom Melchior Carneiro terá apenas o asilo da terceira idade que pertence à Santa Casa da Misericórdia. E também uns restos da antiga muralha da cidade que, não se sabe por que sorte, tem escapado até agora à demolição. A discreta rua contrasta sem dúvida com a figura maior do bispo, que foi, pode dizer-se, personalidade-chave nos primórdios da fundação de Macau. Em vida, presidiu a muitos dos momentos mais solenes da constituição da nascente cidade. Esta personalidade foi tão impressiva na história que, mesmo depois de ter falecido, os seus restos mortais continuaram simbolicamente a fazê-lo presente nas alturas solenes da vida de Macau. O crânio do primeiro governador do bispado permaneceu conservado neste relicário exposto no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia. Ao longo de vários séculos, por ocasião das reuniões magnas da Irmandade, tinha lugar um ritual prévio muito peculiar. O relicário era retirado daqui e colocado no centro da mesa das sessões. Só depois de cumprida esta formalidade é que eram abertos os trabalhos. O ritual era tanto mais singular quanto é apenas a tradição a atestar que estas relíquias lhe pertencem de facto. Dom Melchior faleceu em 1583. Como figura grada da colónia, seria sepultado com toda a pompa e circunstância no mais imponente templo da cidade, a Igreja da Madre de Deus, pertencente aos jesuítas, ordem a que Dom Melchior também pertencia. Durante mais de 2 séculos, os seus restos mortais repousaram aqui no chão sagrado, juntamente com outros importantes vultos pioneiros da conquista do Extremo Oriente para a fé católica. Entre eles contavam-se os restos mortais de Alexandre Valeniano, o visitador dos jesuítas. Figura de grande estatura, foi ele que desenhou toda a estratégia de expansão da Igreja Católica para o Japão e para a China, a partir de Macau. Mas, em 1835, a catástrofe abateu-se sobre esta imponente igreja. Ao fim da tarde, um violentíssimo incêndio que começou nas cozinhas do colégio, contíguo à igreja, alastrou rapidamente, destruindo por completo todo o complexo. A universidade e a igreja. Apenas a fachada e a escadaria de granito escaparam à fúria das chamas. Os crentes dizem que a salvação da fachada foi um milagre de Deus, mas a igreja nunca mais seria reconstruída. Durante as cerca de 3 horas que durou o incêndio até ser extinto, transformou o interior do templo num inferno de chamas a que nada resistiu. As alfaias, as vigas em madeira, a taipa de que eram feitas as paredes laterais, os vitrais, enfim, tudo ficou reduzido a cinzas. E nem as pedras tumulares fugiram à voragem. A temperatura estilhaçou-as em 1000 pedaços, impedindo qualquer tentativa de reconstituição posterior. Isto é o que resta desse que foi outrora chão raso. Neste monturo, que para aqui foi arrastado, encontram-se os restos das lápides antigas e, com certeza, a que consagrava a memória de Dom Melchior Carneiro, Valeniano e tantos outros. Descobri-las, porém, seria tarefa impossível. Esta, uma das razões que contribuíram posteriormente para o levantamento de dúvidas sobre a autenticidade das relíquias do bispo. Nos anos 30 do século XX, as autoridades locais decidiram então resolver o caso de uma vez por todas. As ossadas foram submetidas a exames forenses e concluiu-se que pertenciam a um homem de características morfológicas asiáticas. A decepção foi grande e, para muitos, inesperada. Mas, apesar do esclarecimento cabal do caso, o peso da tradição revelou-se demasiado grande
para se compadecer com a prosaica e decepcionante conclusão do relatório da ciência. O antigo ritual de colocar as relíquias na mesa das sessões foi discretamente esquecido, mas este invólucro, em madeira preciosa, como se refletisse mais um mistério da fé, continuaria para todos os efeitos a ser tido como o relicário do fundador. Mas quem era e de onde vinha Dom Melchior Carneiro? Dom Melchior Carneiro nasce em Coimbra, ou talvez em 1516, é uma hipótese, não se sabe exatamente a data, que é um pouco estranho, sim, mas é uma realidade. Em 1543 entrou na Companhia de Jesus e vai para Évora, em 1555, para fundar, juntamente com os jesuítas, o Colégio de Évora, Colégio Jesuítas em Évora, do qual foi o primeiro reitor. Em 1553 ele vai para Lisboa como reitor do Colégio de Santo Antão, deixa Évora, mas nesse mesmo ano, no fim do ano, vai com Simão Rodrigues, que foi responsável pela entrada dos jesuítas em Portugal, para Roma, e aí tem contacto com Inácio de Loyola. Uma hipótese aventada também por alguns especialistas é que ele terá sido confessor de Inácio de Loyola. Depois regressa a Portugal e em 1555 foi nomeado, tem a sua nomeação como Bispo da Niceia e segundo coadjutor do Patriarca da Etiópia, que foi na mesma data nomeado Patriarca da Etiópia, Dom João Nunes Barreto, e primeiro coadjutor do André de Oviedo. Depois, no ano a seguir, parte para Goa com 11 padres da companhia para esperar a passagem, enfim, ver qual a situação no reino do Preste João para poder passar a Etiópia, para poderem passar então para a Etiópia. Isso não acaba por nunca acontecer, porque a situação não permitia a entrada de cristãos, e o vice-rei da Índia nunca acedeu a mandar uma expedição, 300 ou 400 homens, para acompanhar o patriarca da Etiópia e os seus coadjutores a esse país. Acaba por ir sozinho, do André de Oviedo, o primeiro coadjutor, e que acaba por morrer em 1563 na Etiópia. Será em Goa que Dom Melchior vai começar a revelar a sua faceta de intransigente zelador da fé, nomeadamente quando interfere nos ritos dos cristãos de São Tomé de Maliapor, que praticavam a religião segundo a antiga tradição, que se dizia ter sido instituída pelo próprio apóstolo da Igreja primitiva. Mas será também aqui que dará os primeiros sinais das doenças que o vão afligir o resto da vida: a asma e os cálculos renais. Entretanto, vai pondo à prova os seus dotes particulares de orador, pregando onde era preciso e aguardando a sua consagração episcopal. Entretanto, Dom Melchior Carneiro fica em Goa, vai ministrando algumas cadeiras no Colégio de Goa, vai para Coxim, porque é pedido padres para ajudarem na pregação, mas regressa depois a Goa para esperar a sua sagração, e em 1560 foi sagrado. Depois acaba por, em 65, vai ficando entre Coxim e Goa. Tem alguns problemas em Coxim com o próprio capitão de Coxim, por propósito de umas inquirições, não tem a ver com a Inquisição, em que ela acaba por proibir o capitão de interferir, são assuntos da Igreja e da Inquisição, enfim, há algum mal-estar, não é? Ele também teve uma ação bastante intolerante para com os cristãos de São Tomé, os nestorianos, não é? São Tomé de Maliapor, que é uma comunidade cristã ortodoxa, cristianismo ortodoxo, e ele foi bastante intolerante, teve bastantes problemas com os cristãos de São Tomé, por parte de Dom Melchior Carneiro. Em 1565 ele vai para Malaca, deixa Goa,
vai para Malaca à procura de um clima melhor, onde tivesse menos problemas ou fosse melhor para os seus problemas de saúde. Só em 1568 em Goa é que ele se queixa, aparece o primeiro escrito dele queixando-se dos seus problemas de asma e de litíase, ou seja, pedras nos rins. Mas a partir dali, depois as queixas são sucessivas e muitas vezes ele está doente. Ele, pelos vistos, terá sido um pregador com grande facilidade de palavra, com grande empatia e comunicação, porque as pessoas gostavam muito de ouvir. Quando ele estava bem de saúde e podia pregar, eram muito concorridas as suas pregações. Mas lá que ele passou, curiosamente, ele passou bastante bem. Ele escreve que se sentia muito bem, que estava muito bem naquele clima, tinha melhorado bastante. Tanto que quando em 1566 o breve de Pio V manda Dom André de Oviedo e manda a ele, que nunca foi, né? E manda a ele Dom Belchior Carneiro para as partes da China e do Japão para ajudar na pregação, não é? Já que eles não podiam entrar na Etiópia. Dom Belchior Carneiro inicialmente pensa em não cumprir o breve, não cumprir a ordem do Papa. Isso causa-lhe até uma situação não muito agradável com o seu confessor, que recusou dar-lhe a absolvição por ele estar a pensar não cumprir o breve, a ordem do Papa, portanto. Mas ele acaba por cumprir, ele é um homem da Contra-Reforma, enfim, com um estrito sentido de obediência e, portanto, vai cumprir. E passado 2 anos, mas só passado 2 anos, em 68, e o breve é de 66, em 1568, é que ele vem para Macau, embarca em Malaca para Macau. Nesta altura, Macau não passava ainda de uma cidade incipiente. Vários reveses ocorreram no processo de fixação de feitorias na China, o mais saliente dos quais teve lugar na cidade de Lianpo, situada a norte da província de Fujian. Sucessivos desastres como esse levaram os comerciantes portugueses a ir procurando portos seguros, sempre mais a sul, fixando-se finalmente em vários pontos da foz do Rio das Pérolas. Na ilha de Lantau, junto a Hong Kong, na ilha do Pinhal, de localização incerta, ou na mais meridional San Juan, onde morreria São Francisco Xavier. Dentre esses locais de residência temporária, Macau viria a ser o que se firmaria. Mas o povoado estava à data da chegada do bispo muito longe de ser uma verdadeira cidade, quanto mais o burgo politicamente organizado, que seria mais tarde. Essa tarefa seria de Dom Melchior Carneiro. Chegado a Macau, em 1569, terá então fundado esta Santa Casa da Misericórdia, não é? Mas só em 1575 há uma carta dele em que diz que, chegado a este porto dito do Santo Nome de Deus, tem poucas casas portuguesas, e criei um hospital destinado a cristãos e pagãos, e criei também uma misericórdia, ele diz, à semelhança da Associação de Caridade de Roma, e para prover os pobres envergonhados e os que precisem. Isto é uma carta dele, 1575. Em 1576 foi como se criado o Bispado de Macau e nomeado o primeiro bispo de Macau, Dom Diogo Figueira, que não aceita o cargo. Essa renúncia só vai ser aceita em consistório de 1578, foi então nomeado o segundo bispo de Macau, Dom Leonardo de Sá. Mas também Dom Leonardo de Sá só vem para Macau em finais de 1581. Em 1582, as autoridades de Macau e o bispo
Dom Leonardo de Sá, e também se incluía nesse grupo Dom Melchior Carneiro, vão prestar fidelidade ao rei Filipe II de Espanha, não é? Porque Dom Alonso Sánchez foi mandado de Manila a Macau para comunicar esse novo rei, enfim, de Espanha e Portugal, Filipe II. Em 1582 também Melchior Carneiro teria mostrado vontade de regressar a Portugal. Há uma carta em que o geral da companhia, Cláudio Aquaviva, para Alessandro Valignano, sobre esse desejo de Dom Melchior Carneiro regressar a Portugal. Mas não chega, aconselha que sim, que lhe seja permitido voltar, mas não, enfim, isso não chega a acontecer porque ele faleceu em 1583. Ele, aqui em Macau, tinha uma grande influência, teve uma grande influência na comunidade de Macau. As instituições de governo, as hierarquias estavam mal definidas, as instituições de governo eram incipientes, ainda não existia propriamente nada de muito definido, então ele vai ter, assim, uma grande influência na comunidade. Ele até castiga portugueses que se comportavam mal, por exemplo, e há vários casos, cartas em que isso é referido. Quando Dom Leonardo de Sá chega, é natural que tenha havido da parte de Dom Melchior Carneiro alguma oposição à ação episcopal de um bispo, Dom Leonardo de Sá, acabado de chegar, não é? E que, mais uma vez, há cartas também que dizem que ele tem o título, mas não tem, afinal, diocese, bispado para o exercer. Só que como Macau estava na situação especial, ele pôde exercer uma bastante autoridade, tinha muita influência, era uma pessoa muito considerada, não só em Macau como na Índia. E, portanto, é natural que tivesse reagido um pouco mal à presença de um bispo que ia exercer uma autoridade que, afinal, ele tinha exercido até então. Em 1584 ainda há uma carta de Alessandro Valignano, referindo-se a um problema entre Melchior Carneiro e o bispo Dom Leonardo de Sá, relativamente a umas casas que Dom Melchior Carneiro doou à Companhia de Jesus, e que o bispo Dom Leonardo de Sá dizia que não lhe pertencia e não podia tê-lo feito, mas tinha-o feito. Isto já em 84, um ano depois da sua morte, não é? Alessandro Valignano também refere que ele era piedoso, religioso, santo, e dava muitos exemplos, mas, está no documento e indica algumas cartas também, tinha uma personalidade colérica. Aliás, há uma carta que refere explicitamente que era colérico e isso levava-o a excessos. O desastre de Lianpo, arrasado em apenas 5 horas pelas tropas imperiais, como descreve Fernão Mendes Pinto na sua peregrinação, e que terá custado a vida a 300 famílias de portugueses, para além de outros motivos, foi atribuída à ausência de instituições e de organização política dos moradores. Este facto levaria Dom Melchior a insistir na necessidade da população ser enquadrada numa estrutura municipal forte e consistente que governasse Macau. Isto porque o governo da cidade era até então confiado aos capitães-mores de viagem do Japão que estacionavam em Macau cerca de um ano, sendo desta forma substituídos periodicamente, uma presença temporária que não dava garantias. Há quem diga que a criação do município terá sido uma iniciativa do próprio bispo. Outros, porém, atribuem a paternidade ao seu sucessor, o bispo Dom Leonardo de Sá. Seja como for, em relação ao Senado, há também aquela hipótese de que terá sido fundado por Dom Melchior Carneiro. O Senado não há uma data também fixa, provada de sua criação, entre 1583 e 85. Parece terem sido mais as conjunturas do momento que determinaram a criação do Senado. Era preciso
haver com o desenvolvimento de Macau, era preciso haver uma instituição que governasse Macau e era preciso haver também uma instituição, autoridades que dialogassem com as autoridades chinesas. E o Senado foi a instituição criada. Provavelmente terá sido grandemente inspirada pelo bispo, que é natural, não é? Conhecedor desta realidade e deste desenvolvimento de Macau, porque há outras hipóteses que dizem que foi o bispo Dom Leonardo de Sá que criou o Senado. Mas, enfim, como vários investigadores referem, não terá sido a vontade de uma só pessoa, mas as circunstâncias da altura. Dedicando-se de alma e coração à organização política e administrativa de Macau, trabalhos que acumulava com a pregação e os restantes deveres de governador do bispado, Dom Melchior não teve mãos a medir para realizar todas as tarefas em que se tinha empenhado. A redação dos estatutos, conhecidos como compromisso da Santa Casa da Misericórdia, pedra estatutária fundamental, ficou assim por fazer, tendo sido só mais tarde colmatada. Mas em 1626, com o tal desenvolvimento de Macau, o desenvolvimento da própria Santa Casa, chegam à conclusão, os irmãos chegam à conclusão que é necessário fazer um compromisso. Até designam que o compromisso é diminuto, confuso e indigesto. Um compromisso que tinham algum incipiente compromisso, não é? E então, em 1626, são eleitos 12 adjuntos, que com os irmãos vão elaborar o compromisso primeiro da Misericórdia de Macau, 1627. O que temos aí, que eu já utilizei, foi um traslado de 1662, porque diz no próprio compromisso que estava em muito mau estado, o compromisso original, é natural, muito utilizado, portanto foi necessário reescrevê-lo, escrevê-lo de novo, seguindo o original. Há dois manuscritos, um de 1790, de Macau, e outro que existe na Biblioteca da Ajuda. Há também uma cópia desse compromisso, mas publicada, na Biblioteca Nacional de Lisboa, e é de 1843. Mas é o compromisso de 1627, seguiu o traslado de 1662. Nesse compromisso é o texto fundamental, estatutário da Irmandade, em que está todo um corpo doutrinal, e a Misericórdia tinha por objetivos o culto de Jesus Cristo e de Nossa Senhora da Misericórdia e a prática das 14 obras de misericórdia, 7 corporais e 7 espirituais, no conceito de que o homem é dual, não é? Corpo e espírito, e portanto, ao contrário dos Monte Piedade italianos, dos Montes de Piedade italianos, que se fixavam só nas obras corporais, as misericórdias têm 14 obras de misericórdia, porque são 7 corporais e também as espirituais, as 7 espirituais. 7 é um número, enfim, que significa a totalidade, a completude, não é? Portanto, tem um significado especial, por isso foi escolhido esse número 7, mais 7. Estes pobres e envergonhados, a quem se destina grande parte da sua assistência, são o quê? São pessoas de estatuto social mais elevado, mas que, por algum motivo, estão em fase de despromoção social, porque perderam os seus bens, porque aqui em Macau era tudo muito instável, não é? Um navio que afundava, ficavam sem nada. Uma pobreza envergonhada, uma pobreza que não é aceito, que não estende a mão e que se tenta esconder, não é? Isto foi muito comum em todas as sociedades da época, especialmente as sociedades coloniais, em que era preciso preservar um núcleo cristão com uma certa elite social. A Misericórdia foi, sem dúvida, a instituição que mais congregou os esforços de Dom Melchior Carneiro, mas a organização municipal da cidade, apesar de estar hoje quase totalmente irreconhecível, ainda sobrevive, embora de forma muito rudimentar e incipiente. O hospital que ergueu funcionou durante mais de 3 séculos na sua missão de curar os males do corpo.
A leprosaria, de que há muito não restam vestígios, e que entretanto se transformou numa das áreas urbanas de mais genuínas tradições de Macau, é hoje parte do património arquitetónico da cidade. Tudo isto foi produto da energia do patriarca de Niceia e coadjutor da Etiópia, país que nunca viu, e que acabaria afinal bispo de Macau muito tempo antes de a cidade ser diocese.